Vamos lá, galera, começar o primeiro ano de... Vou dar uma revisada em transcrição e tradução, caso tenha ficado alguma dúvida, e estudo do DNA. Então eu estou vindo de dentro para fora da célula. As organelas já teve nas últimas semanas, então aí a partir de hoje eu vou ter a oportunidade de poder falar de mitose, meiose, as fases dela, porque você já vão ter noção de estrutura do DNA e como é que ele se comunica com a célula. Além de ter o final da aula, vai ser um pouco de parede de membrana celular, que também vai explicar algumas doenças também. Então, o que eu fiz? Eu fiz um resumo da aula, eu consegui passado a matéria, resumindo transcrição e tradução de novo, de uma forma escrita, não só uma forma falada, né? Que explica resumidamente o que acontece com o DNA, que ele tem que se afastar para poder se encaixar no nucleotídeos de RNA com a DNA polimerase. Forma-se uma fita. Essa fita já é a aula de hoje. Para cá. Essa fita de DNA formada, ela sair do núcleo. Por isso eu desenho isso aqui. De uma célula, aí vocês veem que o RNA ele consegue sair da célula, do núcleo da célula. O DNA não, o DNA é muito grande. O DNA, para vocês terem uma ideia, é mais embaixo. O DNA é uma estrutura muito condensada. Está gelado, mas os cromossomos são formados por DNA com estonas, que vão enrolar o DNA, se enrola na estona, se formando a fibra cromatínica, vão criando espaços, formando a alça. Essas alças têm cromômeros que vão formar, junto com o nucleolo, proteínas. E aí, quando a célula está em intérfase, o que é intérfase? Antes da divisão celular, ela vai se condensar, formando os centrômeros dos cromossomos. Então, o cromossomo é uma estrutura extremamente condensada, extremamente fechada, extremamente apertada, vamos dizer assim. Então, você só tem noção de que quantos cromossomos tem a célula quando ela vai estar em divisão. Quando ela começa a divisão celular, que aí você sabe que ela tem que duplicar o número de cromossomos. Ela tem que reproduzir ela mesma de novo. Então, ela tem que se preparar para isso, que é a chamada intérfase. É a célula se preparando para ter a divisão celular. Porque gasta muita energia. Você imagina, você refazer você mesmo. Você criar outro ser igual a você. Então, você tem que duplicar todas as organelas. Tem que duplicar tudo que está dentro da célula. E a duplicação de uma célula só. Então, vocês têm que ter essa noção de que tudo vai ser mexido dentro do núcleo. Então, as proteínas, elas conseguem ir e entrar na célula, no núcleo da célula. Os RNAs também conseguem fazer isso. E quando esse RNA sai do núcleo, ele pode ser e formar 3 tipos de RNA. Aqui. O RNA microsomial, que vai formar o microsomo. O RNA transportador e o RNA ribossomal. Deixa eu botar uma figura mais bonitinha. Então aqui nós temos o DNA, o RNA feito a partir do gene, e no ribossomo você vai ter o RNA transportador somando, caindo, formando cada vez mais uma proteína. Então, é uma dança, vamos dizer assim. Ele sai do núcleo, vai até o retículo endoplasmático granuloso, que é onde tem os ribossomos, e vai formar novas estruturas de proteína. Tá? Então, as 3 formas que o DNA vai conseguir se comunicar com a célula. E esse DNA, ele tem características. Essa membrana eucariota, que é essa membrana que envolve o núcleo, ela separa o núcleo do citoplasma, é dupla, é porosa
e está ligada diretamente ao retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granuloso e apresenta o que na sua superfície? Ribossomos. Além disso, tem o nucleoplasma, que vai ter agroproteínas, que vai ser semelhante ao que acontece à estrutura que está em volta do núcleo, e o nucleolo, que é feito de RNA-R, que é ribossomial, que vai gerar os ribossomos. Então, todo o que acontece na célula, ele é coordenado, ele é uma dança coordenada. Aqui já falei que o DNA está totalmente condensado, totalmente fechado nele mesmo. E vamos ao estrutura do DNA. Essa figura aqui é uma imagem que resume bem como é que é o DNA. O DNA é formado por nucleotídeos, tá? Que podem ser as bases nitrogenadas, mais as pentoses e o radical fosfato. Então vamos começar pelas bases nitrogenadas. Tem 4 tipos: adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Só que elas podem ser as púricas, que é a adenina e guanina, e as pirimidínicas, que é a citosina, timina e guanina. Que bodega é isso de púricas, purínicas? Então, elas estão relacionadas ao tipo de encaixe, ao tipo de ligação de hidrogênio que ela vai fazer com a célula, tá? Então, olhando aqui uma base nitrogenada só, ela é formada pelo nucleocídio, que podem ser as púricas e as purínicas, é formado por uma pentose, que é o açúcar, e entre os açúcares, entre as pentoses, é ligado ao radical fosfato. Então, olhando para cá, nós temos cada tipo de base vai ter uma base nitrogenada, tá? Vai ter um nucleocídio ligado ao nucleocídio ligado à pentose, e entre as pentoses vão ter os radicais fosfatos. É para vocês ficarem mais fáceis de entender, como se fosse isso. É um cabide ligado à base nitrogenada, que vai ligar com outra base nitrogenada a partir de ligação de hidrogênio. Tá? Ou antigamente era chamado de pontes de hidrogênio, mas hoje é ligação de hidrogênio. Então, tem 2 tipos. Tá? Ou vai formar, no caso da adenina, a adenina é formada por um triângulo, uma pipa. Vamos dizer que a adenina é pipa. Então, ó, essa pipa, a adenina vai se ligar ao que? A timina. Então, já sabemos que aqui nós temos algumas adeninas aqui, ligadas à timina. Por que eu sei que é timina? Porque a gente está falando de DNA. No RNA, nós vamos ter uracila no lugar da timina. Como eu estou falando do DNA, eu tenho certeza que isso aqui é uma timina. E aí eu vou pedir como exercício vocês, daqui a pouco, não agora não. Deixa eu terminar o conteúdo e a gente volta aqui. Para saber que tipo de ligação é que está aqui, tá? Mas eu vou fazer agora não. Melhor, eu vou deixar logo o desafio e aí eu deixo para vocês responderem no próprio fórum, tá? A dúvida é que sequência de DNA é essa, tá? Sabendo que você tem adenina, guanina, citosina, timina e uracila, vocês vão ter que me informar que cadeia transportadora é essa. Desculpa, que base nitrogênio, que genes são esses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas 12 bases nitrogenadas. Quais são essas 12 bases nitrogenadas, tá? É o desafio para vocês, tá? Pode responder no fórum. Vou deixar essa pergunta lá bonitinha, fica tranquilo. Deixa eu até fazer logo um print, que aí eu deixo lá no fórum. Então, e em volta da célula, voltando para cá, em volta da célula nós temos a parede. A parede, que é a característica
são características de cada tipo de célula, tá? Então, a parede é formada por uma bicamada lipídica ou fosfolipídica, que vai ter fosfolipídio e fosfato. Então, ela tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Traduzindo, uma parte gosta de água, uma parte odeia água. Essas cadeias odeiam água, a parte hidrofóbica. E a bolinha, que é o fosfato, é hidrofílica, ela gosta de água. Além disso, tem colesterol na parede da membrana. E essa membrana, ela é semi-permeável. O que quer dizer isso? Algumas coisas atravessam, outras coisas não. Essa membrana, no caso, os gases, eles passam direto. Eles entram e saem sem ter necessidade nenhuma. Agora, quando se tem uma proteína de canal, que no caso é esse cinza aqui, a proteína de canal são proteínas que vão transportar certas substâncias. No caso, íon, moléculas menores, são transportadas pelas proteínas de canal, ou seja, elas só vão entrar na célula caso tenha permissão da proteína de canal. É diferente de água, é diferente de gases que entram e saem toda hora. Uma outra característica da célula é a glicoproteína. O que é a glicoproteína? São estruturas que vão formar o glicocálix. Esse glicocálix está em volta de toda a célula. Toda a célula ela tem esse glicocálix. E aí isso serve para reconhecimento celular. Serve para saber se tem um vírus, uma bactéria, uma estrutura que não é da célula tentando entrar em contato com a célula. O que o HIV faz? Ele se aproveita de uma glicoproteína que se chama CD4 e injeta nessa molécula, usa essa chave, no caso, para poder entrar naquela célula, no caso uma célula T. Então as glicoproteínas, elas são importantes porque elas servem de reconhecimento celular. Elas servem para a gente saber que tipo de célula é e se está tendo um invasor ou não naquela área. Então, o HIV, no caso, o vírus HIV, ele se aproveita disso, assim como o coronavírus. Ele se aproveita dessas glicoproteínas para entrar em contato com a nossa célula e entrar dentro da nossa célula. É como se fosse a porta para eles. Ele não entra pela proteína de canal. O vírus, mesmo sendo pequeno, ele não vai entrar na nossa célula. Ele não consegue penetrar na nossa célula. Porque as proteções são bem interessantes. Ele se aproveita dessa chave para poder entrar. Por isso que confirma, voltando até aquele texto do mês passado, que os vírus, eles coevoluíram com a gente. Por quê? Como é que ele sabe qual é o tipo de proteína que está aqui? Coevolução. Ele sabe como é que vai fazer para poder entrar dentro da gente. Ele se programa para poder penetrar no nosso corpo. A partir do quê? Dessas glicoproteínas. Tá? Eu vou acabar de digitar os exercícios. Vou deixar na página, tá? Daqui a uns 10, 20 minutos. Só o tempo de upar o vídeo, que eu estou acabando de gravar. E aí, como desafio, eu vou deixar realmente isso aqui. Vocês vão ter que falar qual é essa cadeia de genes que está aqui, tá? E aí também eu vou pedir para vocês fazerem qual seria o RNA disso aqui. Então, já é um desafio legal, além do exercício que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Então, por hoje, realmente é bem tranquilo, é bem fácil, porque eu me enrolei um pouco essa semana passada, tinha uns problemas aí. Então, é só para vocês não deixarem a petaca cair, tá? Então, fiquem bem e se cuidem.